Olá, sou o Cleiton dos Santos. Eu vou estar demonstrando para vocês aqui o exemplo que está disponível aí no editor para vocês poderem avaliar. Tá? Vou acessar aqui o meu usuário. Bom, tem algumas configurações que foram desabilitadas. O cadastro de cabeçalho e rodapé aqui foi desabilitado. Tá? E daí você fica só para alterar sua senha e o relatório de exemplo. Você pode criar novos relatórios também. Tá? Esse relatório que eu tenho aqui é o mesmo que vocês têm quando se cadastram. Ele faz uma cópia desse relatório para cada usuário que se cadastra aí. Tá? Então, ele faz uma cópia e deixa disponível aí para vocês acessarem. Só explicando, o relatório que está configurado aqui, né, é o do tipo HTML. Tá? Conexão aqui é o nome da conexão, né, tem alguns pontos aqui que eu não vou entrar em detalhe agora. Bom, existe essa query que está disponível aqui para vocês usarem, que basicamente é a mesma que eu estou utilizando no relatório HTML. Porém, essa query, tá, esse campo serve para mim fazer relatório do tipo resumo e detalhe. Tá? Então eu tenho resumo e detalhe, essa query aqui serve para isso. Porém, o resumo não vai servir porque eu não estou calculando nenhum campo aqui, então não tem sentido, né? Teria que ser basicamente o relatório do tipo detalhe. Tá? Aqui você tem parâmetros, né? Eu tenho aqui logo cliente, né? Concateno aqui com esse p underline e eu passo um valor, ou seja, um caminho de onde eu tenho uma imagem aí que eu quero. Aqui eu tenho os campos que são resultados dessa query. Sempre aqui, essa query nesse caso tem que ter um alias, tá? Porque vai ser o título das colunas. Eu tenho aqui a configuração para esses campos, no caso eu não estou fazendo, né, até porque eu não estou utilizando aqui o relatório do tipo detalhe e resumo, então ficou aqui só disponível, posso fazer caso eu queira, mas não estou fazendo. O meu cabeçalho, né, que você cria, esse cabeçalho HTML, você vê que é tabela, aqui eu tenho uma imagem, né, e essa imagem o que ela recebe? O P logo cliente. Se eu olhar aqui nos meus parâmetros, é justamente esse parâmetro aqui que ele recebe lá, e caso eu passe pelo link quando eu chamar o relatório, eu posso passar ou eu posso simplesmente deixar um valor padrão aqui. Tá? Então eu configurei aqui, criei um cabeçalho e tal, né? Criei aqui o cabeçalho das colunas e eu venho aqui no body HTML. No caso de vocês, vocês vão usar essa mesma tag, porém vai mudar esse número aqui. O número que vocês vão usar é o número que vai estar aqui, no subquery, é o ID que tiver aqui. Como ele está copiando, ele está alterando o ID dessa subquery aqui, tá? Da query body. Então, você tem que ver qual que é o número e trocar aqui, tá? Um dos pontos aí é você... Aqui é uma query, você vê que é a mesma query que eu tenho aqui, é a mesma, né? Porém aqui eu tenho um tratamento diferente, que eu tenho ponto e vírgula e assim por diante. E nesse caso aqui eu não preciso. Tá? Porque aqui eu uso ela diretamente sem tratamento nenhum. O que eu colocar aqui são as colunas que vai ter no relatório. A diferença dessa é que eu tenho que separar as colunas, porque eu posso ter colunas no meu relatório, eu posso tirar colunas também. Então eu tenho que ter esse tratamento diferente. Tá? Então voltando aqui, é um comando select normal. Se você copiar esse comando e colar aí no browser, se tiver tabelação, você vai ver que vai executar normalmente. Toda vez que você atualiza ou cria, ele faz uma configuração e habilita para você as configurações do campo. Se você acessar o config aqui e não estiver apresentando nada aqui para você, aliás, você acessa o config, ele vai abrir essa telinha, você seleciona qual subquery que você quer editar, e ele vai abrir para você o resultado dessa subquery. Tá aqui. Aqui eu configuro a largura dos campos, se é texto, se é número, posicionamento, né, a cor da fonte, cor de fundo e assim por diante. Você tem uma série de configurações aqui que você pode fazer. Tá? Caso não apareça isso daqui, você simplesmente, antes de entrar aqui, você vai estar na tela da subquery, você edita. Tá? Só clique em editar que isso daí automaticamente ele vai gerar para você essas colunas aí para você poder configurar. Tá? Só você editar então. Aqui do jeito que já está pronto, eu posso vir aqui e gerar. Ele vai fazer para mim o relatório. Então está aqui o relatório que ele fez, né, atendendo aí o meu cabeçalho, colocando lá o rodapé padrão dele e assim por diante. Está aqui. Tá?
Caso você queira, você pode também criar novas subqueries aí. E daí, o interessante é o quê? Eu não faço quase nada, eu só crio aqui o cabeçalho, né? Crio minha query, configuro os campos, e depois eu passo aqui ó, no corpo, eu falo assim, ó, essa daqui é a tag reservada, cifrão Q maiúsculo, underline, e o número da subquery. Tá? Então, por exemplo, esse relatório aqui ó, ele tem 4 páginas. E aqui eu poderia fazer o quê? Eu poderia repetir essa subquery. Vou salvar e eu vou gerar novamente. Agora ele vai me dar 8 páginas, porque ele vai executar 2 vezes a subquery. Não foi nem 8, mas foi 7 páginas. Tá? Porque ele repetiu 2 vezes a minha subquery. Ele executou 2 vezes. Poderia ser outro relatório, né? Outras informações que eu estivesse trazendo aí para o relatório. Tá? Bom, então basicamente é isso, só para explicar para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês têm os meus contatos, aí vocês podem entrar em contato para mim tentar esclarecer para vocês. Posteriormente a gente vai postar alguns vídeos ensinando realmente a usar o editor e tal, então isso aqui eu publiquei mais para o pessoal fuçar mesmo aí, né? Então tudo que você faz fica dentro do seu usuário, né? Caso delete o seu usuário, os relatórios são deletados junto e tal, então é importante, tem que ter e-mail válido também, porque senão você não vai conseguir ativar a sua conta, tá? Mas é isso, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês para tentar ajudar no que for possível. Um abraço e até mais.